O olho de Davi abriu. Apenas um. Ele via um mundo que não estava certo. O relógio na parede pingava, não como água, mas como mel lento e espesso. Os números escorregavam pelo papel de parede, deixando rastros pegajosos de segundos esquecidos. 1 hora virou uma linha longa e grudenta. 2 horas formavam uma poça no chão. O tempo não era mais um rio para nadar. Era uma escolha a ser feita, uma poça para pisar ou cair. Davi sentou. O ar não cheirava a manhã. Cheirava a poeira e histórias antigas, daquelas guardadas em caixas trancadas debaixo da cama. Ele balançou as pernas para fora da cama, e seus pés não tocaram o familiar chão de madeira. Eles tocaram algo macio, como musgo. Ele olhou para baixo. O chão do quarto estava coberto por uma fina camada verde, úmida e fria. Fora da janela, o sol não nascia. Ele apenas estava lá, um círculo amarelo pálido pendurado num céu cor de fotografia desbotada. Nenhum pássaro cantava. Nenhum carro passava. O silêncio era um cobertor pesado, abafando o mundo. Era o tipo de quietude que faz você sentir que é a única pessoa viva. Ou talvez, a única pessoa que foi real desde o início. Davi levantou e foi até a janela. A rua abaixo era sua rua, mas também não era sua rua. As casas eram as mesmas, mas pareciam prender a respiração. As árvores tinham folhas de papel fino, farfalhando com palavras que ele não conseguia ler. Um gato sentado numa cerca, mas tinha asas de mariposa, tremendo levemente. Era um lugar onde as bordas das coisas haviam embaçado. Um lugar onde os sonhos vazaram para o mundo acordado, manchando tudo com sua lógica estranha. Ele sabia, com uma certeza sem fonte, que tinha que sair. Havia algo que precisava encontrar. Vestiu-se sem pensar. Suas roupas pareciam diferentes, o tecido mais áspero, como se tecidas de memórias em vez de algodão. Não olhou no espelho. Tinha medo de quem veria olhando de volta. Ou talvez, quem não veria. A sensação de vazio crescia dentro dele. Um espaço frio onde algo importante costumava estar. Era um nome, ele pensou. Um nome estava faltando. Não o seu nome, claro. Ele sabia seu nome. Não sabia? Afastou o pensamento. O importante era o relógio. O importante era que o tempo virou uma escolha. E ele tinha que começar a escolher. A porta da frente abriu não com um clique, mas com um suspiro. A rua o saudou com um zumbido baixo. Os postes se inclinavam um para o outro, como velhos compartilhando segredos. Quando Davi passou, um deles sussurrou. Não era uma palavra, apenas um som, como folhas secas arrastando-se no asfalto. Arrepiou os pelos de seus braços. A calçada não era mais de concreto. Era um mosaico de botões desparelhados, cada um frio e liso sob seus sapatos. Ele tinha que andar com cuidado, tentando não pisar nas rachaduras, embora não soubesse por quê. Parecia uma regra. Ele passou por uma padaria. A placa na janela não dizia pães e bolos. Dizia memórias torradas, frescas do forno. Dentro, pessoas sentavam em pequenas mesas comendo fatias de torrada. Mas não estavam apenas comendo. A cada mordida, seus olhos vidravam. Um sorriso ou uma lágrima traçando um caminho em seus rostos. Um homem mastigava lentamente, sua expressão de pura alegria, como se revivesse um primeiro beijo. Uma mulher enxugava os olhos com um guardanapo, um pedaço de torrada com o que parecia geleia cintilante, meio comido em seu prato. Davi sentiu um puxão em direção à loja, uma fome por algo que não conseguia nomear. Ele entendeu, de alguma forma, que esta cidade funcionava com um tipo diferente de moeda. Aqui, você não pagava com dinheiro. Você pagava com momentos. Você trocava sentimentos. Podia comprar um pedaço de riso esquecido ou vender uma lasca de seu mais profundo arrependimento. O ar estava denso com essas transações, um mercado de emoções zumbindo ao seu redor. Os sussurros dos postes, o sabor da torrada, as ruas pavimentadas de botões, tudo fazia parte de um sistema no qual ele estava agora, quisesse ou não. E ele ainda tinha aquela sensação de vazio, aquela sensação de uma peça faltando. Um jornal voou por seus pés, pego por uma brisa súbita que cheirava a canela e chuva. A manchete não era sobre política ou esportes.
Dizia: a loja das coisas perdidas agora, aceitando novas chegadas. Abaixo da manchete, um pequeno desenho borrado de uma porta com um buraco de fechadura em forma de ponto de interrogação. Era isso. Era para lá que ele tinha que ir. O nome ecoava em sua mente, um lugar que ele nunca tinha ouvido falar, mas que sentia que estava procurando por toda a sua vida. A loja das coisas perdidas. Ele sabia, com uma certeza profunda, que lá estava o que ele havia perdido. Só precisava encontrá-la. A cidade tinha regras. Não estavam escritas em placas ou ditas em voz alta. Você apenas as sabia. Regra 1. Nunca ande em linha reta por muito tempo. As ruas notariam e mudariam. Um canto familiar de repente levaria a uma floresta de relógios de pêndulo, todos batendo fora de sincronia. Um beco se esticaria em um túnel impossivelmente longo forrado com espelhos, mostrando reflexos de pessoas que não estavam lá. Davi aprendeu isso rapidamente, virando esquinas aleatoriamente, traçando um caminho sem sentido pela estranha paisagem urbana. Seu objetivo era claro, mas o caminho era um rabisco. Regra 2. Não confie completamente em seus olhos. As coisas nem sempre eram o que pareciam. Uma poça pode não ser água, mas um buraco no mundo levando a um céu cheio de peixes nadando. Uma sombra pode não estar vazia. Davi viu uma mulher conversando com sua própria sombra, que acenava e gesticulava como em profunda conversa. Ele viu um homem jogar uma bola para um cachorro feito inteiramente de fumaça, que a pegou feliz antes de se dissolver no ar. A percepção era fluida aqui, e a realidade uma sugestão, não um fato. Você tinha que olhar com mais do que apenas seus olhos. Regra 3. E essa era a mais importante. Tudo tem um preço. Nada era de graça. Nem os sussurros dos postes, nem as direções de um estranho, nem mesmo um momento de descanso. A moeda era a memória, mas também podia ser uma esperança, um sonho, ou um nome. Você tinha que ter cuidado com o que dava, porque algumas coisas, uma vez trocadas, nunca poderiam ser recuperadas. Era uma economia perigosa da alma, e Davi sentia-se como uma criança vagando por um mercado de adultos, agarrando uma única e preciosa moeda que nem sabia que tinha. Seu propósito era simples: encontrar a loja. Encontrá-la antes que pagasse por algo sem perceber. Ele tentou pedir informações uma vez. Aproximou-se de um homem que polia cuidadosamente uma maçaneta de latão em uma porta que estava sozinha, sem parede ao redor. Com licença, Davi começou. Pode me dizer como chegar à loja das coisas perdidas? O homem não ergueu os olhos do polimento. Ele simplesmente disse: o que você me dará pela resposta? Davi não tinha nada para oferecer. Sem dinheiro, sem objetos. Não tenho nada, ele respondeu. O homem finalmente olhou para ele, seus olhos como moedas antigas e gastas. Todo mundo tem algo, ele disse. E voltou para a maçaneta. Davi se afastou. O espaço vazio dentro dele parecendo um pouco maior, um pouco mais frio. Conforme o sol pálido e imóvel projetava longas sombras pelo chão de botões, percebi que a minha se comportava estranhamente. Não era apenas uma forma plana e escura imitando meus movimentos. Era mais escura que as outras. Uma mancha escura de noite agarrada aos meus calcanhares. Parecia tremer e se agitar mesmo quando eu estava perfeitamente parado. Tentei ignorá-la, dizendo a mim mesmo que era apenas mais um detalhe estranho nesta cidade estranha. Mas então ela falou. A voz era um sussurro seco, como areia arranhando pedra. Vinha do chão, bem atrás de mim. Você está andando muito devagar, disse a sombra. Eu congelei, olhei em volta, mas não havia ninguém. Apenas os edifícios silenciosos e observadores e os postes inclinados. Dei um passo hesitante, e o sussurro veio novamente. Mais perto desta vez. Eles vão nos notar se você continuar enrolando. Precisamos encontrar a loja. Olhei para a forma escura aos meus pés. Ela ondulou, e por um momento, pensei ter visto 2 pontos brancos aparecerem na cabeça da sombra, como olhos. Você pode falar? Sussurrei, minha voz tremendo. Claro que posso falar, sibilou a sombra. Eu sou a parte de você que se lembra, a parte que sabe o que perdemos. A sombra se esticou e puxou, tornando-se mais longa e fina.
como se impaciente. Você esqueceu, não é? Você anda com este grande buraco vazio dentro de você e nem sabe o que deveria preenchê-lo. É um nome. Nosso nome. Você o perdeu, e eu quero de volta. Senti um choque de reconhecimento. O sentimento de vazio não era apenas um sentimento. Era um fato. Eu havia esquecido algo monumental, algo que me definia. Eu havia esquecido meu próprio nome. Como uma pessoa poderia esquecer seu próprio nome? Parecia impossível. Como esquecer como respirar? Meu nome é Davi, eu disse. Mas a palavra parecia estranha na minha língua. Parecia um casaco emprestado, algo que não servia bem. Isso é só um substituto. A sombra sussurrou, sua forma se contorcendo no chão. Uma etiqueta que você encontrou por aí. O verdadeiro se foi. Foi levado, ou trocado, ou simplesmente caiu e foi deixado para trás. Está esperando por nós na loja das coisas perdidas. Agora, você vai ficar aqui o dia todo ou vai me ajudar a recuperá-lo? A sombra apontou um braço longo e fino para uma rua que eu não tinha notado antes. Uma rua que parecia ser feita de gatos adormecidos. Seguindo as impacientes direções da minha sombra, virei na rua dos gatos adormecidos. Pisei com cuidado sobre seus corpos macios e respirando, seus ronronares criando uma vibração baixa e contínua no chão. No fim da rua, aninhada numa alcova, estava uma máquina. Era alta e azul clara, coberta por alavancas de latão e tubos de vidro cheios de líquidos coloridos e rodopiantes. Uma placa pintada em seu lado, com uma caligrafia elegante e cursiva, dizia: "A troca, uma memória por uma bugiganga. Uma bugiganga por uma memória." Ela zumbia com uma energia suave e convidativa, prometendo trocas justas. Ao lado da máquina, uma pequena criatura parecida com um pássaro, com óculos empoleirados no bico, polia um tubo de vidro. "Quer uma troca?" Ela chilreou, sua voz como sinos minúsculos. "Dê-me uma memória feliz, uma pequena, como o gosto do seu sorvete favorito, e eu lhe darei algo útil. Uma bússola, talvez? Ou uma chave que não serve em nenhuma fechadura?" Pensei nisso. Tentei recordar o gosto do meu sorvete favorito, mas a memória estava embaçada, como uma fotografia gasta. A sombra aos meus pés ficou agitada. "Não", sussurrou. "Não dê nada. Precisamos de tudo o que temos." Mas eu estava curioso. Levei a mão ao bolso, meus dedos se fechando em uma pequena pedra lisa que eu não me lembrava de ter pegado. Era apenas uma simples pedra de rio, cinza e sem graça. Estendi-a para a criatura pássaro. "O que posso conseguir com isso?" perguntei. A criatura pegou a pedra e a examinou com o olho de um joalheiro. "Ah, potencial!" Ela chilreou. "Isso não é apenas uma pedra. É a memória de um passo pulado. Um momento de equilíbrio perfeito. Posso lhe dar algo em troca." Ela puxou uma alavanca e, com um chiado de vapor, um pequeno pedaço de pergaminho enrolado saiu de uma fenda. Peguei o pergaminho. Estava quente. Desenrolei-o. No início, estava em branco. A decepção me invadiu. Eu havia trocado uma memória, por menor que fosse, por nada. "Está vazio", eu disse. A criatura pássaro apenas poliu seus óculos. "Está?" ela perguntou. Nesse exato momento, linhas de tinta começaram a aparecer no pergaminho, espalhando-se como veias. Elas formavam um mapa. Era um mapa caótico e mutável da cidade, com ruas que apareciam e desapareciam. Mas bem no centro, havia um único ponto imóvel, marcado com um ponto de interrogação: a loja. Eu agora tinha um mapa, mas havia pago por ele com um pedaço do meu passado. Aterrissei do outro lado, tão suavemente quanto uma pena. Diante de mim, um prédio que não estava ali um segundo antes. Era estreito e alto, espremido entre dois armazéns inclinados. A placa acima da porta era de madeira escura e desgastada, e nela estavam esculpidas as palavras: "A loja das coisas perdidas." A porta em si não tinha maçaneta, apenas um buraco de fechadura em forma de ponto de interrogação. Era isso. O lugar do jornal, o destino no meu mapa que se desenrolava. Eu havia chegado. A sombra dançava aos meus pés, uma coreografia frenética e alegre de escuridão. Empurrei a porta. Não se moveu. Lembrei-me das palavras do peixe.
A porta que você procura não se abre com uma chave. Ela se abre com um preço. Eu tinha que pagar para entrar. Mas com o quê? A sombra avançou, pressionando a porta. O preço é uma promessa, ela sibilou. Prometa encontrar o que viemos buscar. Prometa não sair sem ele. Sussurrei a promessa para a porta. Prometo encontrar meu nome esquecido. A porta se abriu com um suave tilintar, revelando uma sala cheia de prateleiras que se estendiam até as sombras, atulhadas com uma infinidade de objetos. A loja estava silenciosa e cheirava a poeira, papel velho e um leve arrependimento. Havia potes cheios de bolinhas de gude perdidas, pilhas de meias únicas, prateleiras de chaves extraviadas e montes de sonhos esquecidos que brilhavam como vidro fiado. Cada item zumbia com uma tristeza silenciosa, uma sensação de abandono. Um velho com uma barba de teias de aranha sentava atrás de um balcão, polindo um par de óculos. Ele não levantou os olhos quando entrei. Procurando algo? Ele murmurou, sua voz como o farfalhar de folhas secas. Ou querendo deixar algo para trás? Minha sombra e eu nos movemos pelos corredores. Vimos uma caixa de música que tocava uma canção de ninar esquecida. Uma bússola que apontava apenas para o que você mais desejava. E uma garrafa cheia do som do riso de uma criança. Então, em um pequeno pedestal de veludo sob um único feixe de luz, eu o vi. Era um pequeno livro encadernado em couro. Meu livro. Um diário que eu não me lembrava de ter. Eu o abri. Cada página estava em branco, exceto a primeira. Escrito ali, em uma caligrafia que eu reconhecia como minha, mas não conseguia lembrar de ter escrito, estava uma única palavra. Meu verdadeiro nome. Um nome que parecia um retorno para casa. A sombra soltou um grito triunfante. Está aí! Pegue! Mas quando estendi a mão, o velho lojista finalmente levantou os olhos. Todos os itens têm um preço, ele disse suavemente. Para recuperar algo perdido, você deve deixar algo de igual valor para trás. Para recuperar seu nome, você deve me dar uma memória, uma inteira, uma manhã. Uma manhã que você nunca mais terá de volta. A escolha era minha. Meu nome ou um pedaço da minha vida. No final, foi a sombra que pagou. Ela avançou, oferecendo a memória de uma manhã clara e ensolarada. Uma manhã com minha família, uma manhã que agora nunca teria acontecido. O livro era meu. Saí da loja, o livro na mão, o nome em meus lábios, sentindo-me inteiro novamente, mas também mais vazio. Meu diário agora tinha sua primeira entrada, escrita em uma página em branco. Era para ser assim. E você? O que estaria disposto a dar em troca? Que memória você trocaria para encontrar uma parte de si mesmo que havia perdido?